continuando o vídeo a partir de agora, você vai poder fazer um teste até nesse sentido. Você vai ver se você alterar a sua postura enquanto você assiste o vídeo, isso quer dizer ficar mais ereto, estufar o peito, levantar o queixo, você vai ver que isso já vai te dar uma transformação nesse estado mental. Então isso é importante, faça isso aí ao longo do vídeo que você vai ver que isso vai te gerar uma mudança desse estado seu fisiológico aí. E eu acho que é importante, além dessa questão da técnica, falar para vocês o que está por detrás dessa técnica, qual que é toda a questão científica da neurociência que envolve aqui. E eu acho que aqui é importante, deixa eu só virar aqui o flipchart, é importante falar da pesquisadora que está por detrás disso, que é a pesquisadora que é a Amy Cuddy. Ela que buscou entender a relação entre mente e corpo, corpo e mente. Então o estudo dela estava olhando essa relação entre mente e corpo. E aqui eu acho que é bacana falar para vocês que quando ela começa a fazer essa relação para entender essa questão de poder, um exemplo muito importante é a questão do mundo animal. Então, em geral, quando os animais querem demonstrar essa ideia de poder, de dominância, eles têm uma característica de se expandir. Então, se você já foi para um zoológico, já viu aí a jaula do gorila, você vê que quando ele se sente ameaçado ou quer demonstrar poder, ele tem uma ideia de se expandir e bater no peito. Isso é uma coisa muito comum no reino animal, essa questão de como o seu estado mental vai alterar a sua postura corporal, o seu corpo. E aqui a gente também tem, olhando para o nosso modelo de sociedade, nós temos aí uma questão de, por exemplo, dos chefes, aí, ou dos líderes, que eles têm essa questão de poder, e quando eles têm essa questão de poder, eles têm, às vezes, em relação ao outro, uma postura mais expansiva, eles sentam de forma diferente na cadeira, eles conversam de forma diferente, enquanto a outra pessoa tende a se encolher perto desse poder aí, dessa questão dessa dominância que está sendo demonstrado, a partir da ideia de que a mente deles está demonstrando para o corpo essa questão da dominância. E um exemplo também, olhando essa relação de mente e corpo, é quando a gente olha pessoas que estão em estado de tristeza. Que as pessoas, em geral, quando estão nesse estado, o que acontece com o corpo delas? Elas tendem a se encolher. A cabeça cai, os ombros se encolhem, caem também, o corpo fica num processo como se fosse quase entrando num estado de concha, que é justamente isso, o estado mental alterando essa questão do corpo. E quando ela observou isso, ela deu um passo adiante, que é, será que o nosso corpo pode alterar a forma como que a gente pensa e sente? E aí a ideia dela foi trazer diversas pessoas para um experimento. E nesse experimento as pessoas iam simular fazer poses de poder durante 2 minutos. E a partir desses 2 minutos, ela analisava a saliva dessas pessoas. Por que ela analisava essas salivas? Porque ela queria entender qual alteração fisiológica tinha no corpo dessas pessoas. E aí a gente tem 2 hormônios importantes. O primeiro, que é a testosterona, e o segundo, que é o cortisol. O que esses 2 hormônios têm a ver com essa questão aí? Primeiro, quando a gente está falando de testosterona, a testosterona é um hormônio ligado com a questão do poder. Enquanto o cortisol é o hormônio ligado com a questão do estresse. Então aqui o que a gente tem? Quando a gente olha para uma pessoa que é um líder, que tem essa questão do poder, tem 2 hormônios que caracterizam essa pessoa, que é justamente a testosterona e o cortisol. Por quê? Se eu estou falando que ele é um líder, ele necessita de ter índices altos de um hormônio ligado com a questão do poder. E ele precisa também ter um baixo nível de estresse, porque senão não adianta. Eu tenho um líder que se estressa, que está num nível alto de estresse,
e não tem clareza e calma para tomar uma decisão. Então eu preciso ter alto nível de poder e baixo nível de estresse. E quando foi analisado a saliva dessas pessoas, o que se descobriu a partir desse momento que eles fizeram por 2 minutos uma postura de poder? Houve, de fato, um aumento do nível de testosterona e uma diminuição do nível de cortisol. Justamente fazendo o quê? Demonstrando como o nosso corpo pode afetar o nosso estado mental. Por isso a ideia da frase do finge até conseguir. Por quê? Porque quando você pode estar num estado mental de incerteza, de insegurança, de frustração, de tristeza, o seu corpo pode alterar esse seu estado mental, desde que você assuma uma postura de poder e uma postura aí de confiança. Por isso que é importante a nossa técnica. Então, toda vez que você estiver numa situação, por exemplo, numa entrevista de emprego, para fazer uma palestra, apresentar um grande projeto e você está aí desconfortável, inseguro, vá para a nossa técnica dos 3 passos. Busque um espaço tranquilo, confortável, faça a pose de poder ou de vitória por 2 minutos e diga uma frase de empoderamento, que você vai ver que justamente isso vai ter uma alteração nesse estado mental. A partir do seu corpo, o seu corpo vai alterar o que você está pensando e sentindo. E você vai se sentir uma pessoa confiante e poderosa para você enfrentar o seu desafio. Por isso é algo extremamente incrível. E isso pode te levar a um outro nível de sucesso, de produtividade, de confiança, de segurança. Isso pode de fato ajudar a transformar a sua vida aí.